Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Esse texto tem uma característica. Ele é fácil de entender. Você pode até rejeitar sua mensagem, mas não pode alegar que é um texto confuso, obscuro, complexo, e que as realidades que estão aqui, de forma tão eloquente, não significam que perpetuarão além-túmulo. Esse texto retrata com total clareza que depois da morte só tem dois destinos: o paraíso ou o inferno. Um ostenta uma riqueza espalhafatosa no vestir, no festejar, nas mesas fartas, nos convívios especiais. Fala de certo mendigo chamado Lázaro, com um corpo devastado pelas feridas. Diz o texto que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele é mendigo, ele é doente. Uma dúvida é colocada, uma pergunta é feita: será que ele conseguia pelo menos as migalhas? E para fechar esse relato desse profundo contraste na vida, diz o texto que os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Só os cães se aproximavam dele. Talvez os outros, horrorizados, nauseados, se afastavam. A vida nem sempre parece justa. Alguns têm de mais, outros têm de menos. Uns vendem saúde, outros estão cheios de úlceras. Uns se vestem engalanadamente, outros se vestem de trapos. Uns se cercam de convidados ilustres, outros têm apenas os cães como amigos próximos. Esse é o contraste na vida. Mas esse texto retrata para nós um segundo contraste. É o contraste na morte. E chama a sua atenção para o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Não há qualquer denúncia na riqueza dele. O problema dele não era a riqueza. Era a riqueza sem Deus, ou a riqueza sem misericórdia. O problema deste homem não era possuir dinheiro, era ser possuído pelo dinheiro. Era viver por prazer. Era viver para ele mesmo. Notem mais que ele não vai para o inferno porque é rico. A riqueza não é um pecado, a riqueza é uma bênção. Se recebido como dádiva de Deus e como fruto do trabalho honrado. E nem o Lázaro é levado para o seio de Abraão porque é pobre. A palavra Lázaro significa Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro. Também ninguém vai para o inferno porque é pobre, e ninguém deixa de ir para o céu porque é rico. Mas o fato é que quando este homem morre, diz o texto, que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que é levado para o seio de Abraão pelos anjos não é seu corpo, é sua alma. Os anjos escoltam. A vida não termina na morte. O homem não é apenas um ser físico, material. A vida não cessa quando o homem desce à sepultura. Em segundo lugar, o inferno é um lugar onde não tem consolo. Prosseguindo na leitura, versículo 24 diz: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe em chama, ou que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu pergunto a você, o que vale a ponta de um dedo molhada para refrescar uma língua que está em chamas eternas? Que refresco isso traz? Que alívio isso traz? Que reversão de tormento isso produz? O que Jesus quis mostrar para nós é que não há sequer uma gota de consolo no inferno. Não há um minuto sequer de refresco. E quantas vezes, irmãos, as pessoas pensam que isso é uma fantasia, que isso é apenas um simbolismo, que isso é apenas uma metáfora. Mas o que Jesus está mostrando para nós é que isso é uma realidade e uma realidade eterna. Terceiro, o inferno é um lugar de onde não se pode sair. Olha o verso 26 comigo. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O que Jesus está dizendo é que depois que o homem morre, não há a possibilidade mais de alterar o destino eterno desta pessoa. Diz a Bíblia que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A ideia, a doutrina equivocada de que uma pessoa ao morrer vai para um local temporário, intermediário, que se chamou e se denominou de purgatório, onde a pessoa sofre ali, sofre ali, sofre ali, não se sabe se 10 anos, se 100 anos, se 1000 anos, e de repente os pecados são purgados, e a pessoa então muda a sua condição de sofrimento, para ir então para o paraíso, não tem qualquer amparo bíblico. A ideia é, morreu, o destino está selado. Não espere para a última hora. Não adie a mais importante decisão da sua vida, porque a morte chega. Chega para o pobre, chega para o rico. Chega para aquele que está vendendo saúde e chega para aquele que está chagado. Chega aquele que está exposto aos mais gritantes perigos da sociedade, é para aquele que mora na cobertura mais luxuosa ou no palacete mais cercado de proteção humana. E quando a morte chegar, é tarde demais para pensar no destino da sua alma. Porque para onde se vai, seja céu, seja inferno, não se remedia mais, não se altera mais esta posição. Mas em quarto lugar, o inferno é um lugar onde o pedido, a oração, a súplica não é atendida. Verso 27. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa. Vejam vocês, que aqui é um pedido humilde. Ele não diz, eu te ordeno, eu te imploro. Me permita dizer isso, não tem ateus no inferno. Não tem agnósticos no inferno. Todas as crenças da negação de Deus acabam quando o indivíduo cai na realidade de que no momento em que ele morre aqui, começa o inferno. E aí não tem mais súplica a ser atendida. O pedido de socorro não é atendido. Mas em quinto lugar, o inferno é um lugar das lembranças amargas, das oportunidades perdidas. Verso 27 e 28. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
quando ele entra para o inferno, ele lembra que ele tem irmãos, ele lembra que ele tem uma casa, que tem mais gente na família, e agora ele está se preocupando, mas agora é tarde demais, agora não se ajuda mais ninguém. Não é verdade que os mortos interferem na vida dos vivos, não é verdade que os vivos se comunicam com os mortos. Depois que o homem morre, não tem mais esperança. Mas ainda, em sexto lugar, o inferno é um lugar que não pode ajudar mais, não se pode ajudar mais a família. Olha os versos 28 a 30. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Na cabeça dele, se um morto aparecesse, para falar para os irmãos dele sobre o inferno, eles se arrependeriam. Como é que Jesus, na parábola aqui, no texto aqui, corrige essa falsa teologia? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Qual é a maneira de Deus falar às pessoas? Não é os mortos vindo aqui, é pela Bíblia, é pela palavra. A fé não vem por ouvir mortos, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. Se alguém não escuta a voz do Evangelho, não escutarão a voz suposta dos mortos. E é curioso que no verso 31 a correção está feita. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não adianta que o Lázaro morto vá lá falar, isso não é possível. Mas ainda que o Lázaro ressuscite, eles não ouviriam se não ouve a palavra de Deus. A Bíblia tem um exemplo claro. Sabe qual é o exemplo? É de um outro homem chamado Lázaro. Lázaro de Betânia. Ele ressuscitou. Ele se assentou à mesa com Jesus. Ele certamente disse: olha, eu estive morto, mas estou aqui de novo. As pessoas se arrependeram? Porque viram Lázaro ressuscitado? Não, quiseram matá-lo. As pessoas se arrependeram? Não, tramaram para matar Jesus. O que Jesus está dizendo, irmãos, que não há misticismo na comunicação. É preciso abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, porque só através do Evangelho as pessoas poderão reconhecer-se pecadoras, se arrependerem, crerem e serem salvas. Mas, meus amados irmãos, voltemos agora ao fato de que, depois da sepultura, um está no inferno, um está em tormento, um não consegue sair mais de lá, um não consegue mais consolo, um não consegue mais ter suas orações atendidas, um não consegue mais socorrer a família. E o outro? E o outro? Veja comigo, por gentileza. Na eternidade, está escrito, no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra seio de Abraão é o mesmo, representa a mesma coisa, descreve a mesma verdade de que céu, casa do Pai, paraíso, Nova Jerusalém, lugar de bem-aventurança eterna. Então o que Jesus está dizendo é que tem 2 destinos, um de condenação eterna e outro de gozo eterno, um de tormento eterno e outro de descanso eterno, um onde tem choro e ranger de dentes, outro onde tem alegria e festa eterna, um de trevas exteriores, outro da Nova Jerusalém, que resplandece a glória de Deus,
Um que chora com ranger de dentes, outro que celebra por toda a eternidade. É isso que está diante de nós. Esta é a realidade. Eu fico imaginando, meus irmãos, que o Lázaro, quando é escoltado pelos anjos, e essa é uma verdade muito bonita, muito bonita. Porque o que acontece com a morte de um crente, irmãos? O que acontece? A Escritura diz que quando um crente morre, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor. A Bíblia diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. No momento em que um crente fecha os olhos aqui, imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. E ao entrar na glória, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto. As primeiras coisas terão passado. E agora a nossa alma sobrevive sem o corpo, embora o nosso corpo não sobreviva sem a alma. É por isso que quando sai o nosso espírito, a nossa alma do corpo, o corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó. Mas a alma vai imediatamente para Deus, já começa a desfrutar das glórias do céu, as venturas do céu, as belezas do céu. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo voltar em majestade e glória, diz a Bíblia que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E diz a Bíblia que então nós teremos a grande alegria e gozo, se tivermos já ido para o Senhor, voltaremos com Ele em glória, e este corpo, que foi feito do pó, é pó e está no pó, ressurgirá, com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Unir-se-á a esta alma glorificada, e então nós estaremos para sempre, sempre, sempre com o Senhor, sem qualquer dor, sem qualquer sofrimento, sem qualquer pesar, sem qualquer despedida, sem qualquer tristeza, sem qualquer pecado. Temos diante de nós céu e inferno, a morte e a vida, e a palavra de Deus para você hoje é: escolha a vida para que você viva, e viva eternamente.